E voltamos para a parte 2 da nossa retrospectiva 2020. Como eu já havia dito para vocês, no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o governo federal, o que foi bom, o que foi ruim nesse ano de 2020. Analisando toda a situação, fica claro que o governo federal se esforçou para combater a Covid, mesmo tendo restrição por parte do STF, não podendo tomar decisões sobre quarentena, sobre lockdown. E a gente vai destacar alguns pontos que tem que melhorar para 2021, porque afinal de contas nós somos apoiadores, nós somos conservadores, nós não somos meros fanáticos, igual a esquerda é com o Partido dos Trabalhadores, por exemplo. Então vou apontar aqui pontos positivos e alguns pontos negativos que eu acho importante melhorar para 2021. Então vamos lá, pessoal, vou começar pelos pontos positivos. Antes disso, só se você não assistiu a parte 1 ainda, eu falei do ano legislativo. Vou deixar um cardzinho que vai estar passando aqui na tela. Assiste o vídeo lá e depois volta para assistir esse aqui. Mas não importa, se você quiser assistir esse primeiro e depois ir para lá, não tem muita importância, porque são duas partes um pouco separadas. Mas vamos lá, falar dos pontos positivos. Eu separei 3 grandes pontos para a gente tocar. Na verdade, 2 grandes pontos. O primeiro é a Covid, as ações do governo federal relacionadas à Covid, porque o nosso 2020 foi basicamente resumido à Covid. Então eu vou mencionar as ações relacionadas às pessoas de baixa renda, os créditos para micro e pequenas empresas e algumas outras ações que visavam tentar salvar alguns setores do nosso país. Eu também quero mencionar as obras. A infraestrutura, o desenvolvimento regional, eles vêm fazendo um trabalho sensacional e isso muito por causa do ministro Tarcísio. Eu não canso de falar isso, que o ministro Tarcísio é um dos grandes ministros do governo Bolsonaro e, inclusive, vocês vão lembrar lá em 2018, muitas pessoas criticaram o Bolsonaro por ter indicado o Tarcísio para a infraestrutura, mas ele vem dando um show, vem dando uma aula e sendo realmente um dos melhores ministros do governo Bolsonaro, sem a menor sombra de dúvidas. Inclusive eu estou planejando fazer um vídeo depois contando quais são meus ministros favoritos. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu planejo. Então, relacionado a obras, junto com o desenvolvimento regional, o Ministério da Infraestrutura concluiu quase 7 mil obras nesse ano. Eu destaquei 3 grandes para mencionar aqui para vocês. Primeiro é a transposição do Rio São Francisco, uma obra que o governo anterior não foi capaz de terminar. Prometeu para 2010, mas precisou do governo Bolsonaro vir finalizar ela. Ah, mas essa obra é do Lula. Não é do Lula, porque o Lula nem a Dilma tiveram a capacidade de terminar na data que eles prometeram, que era 2010, 2012. O governo Bolsonaro, sim, recebeu essa obra com 70%, 80% concluída, mas fez os outros 30%, 20% em tempo recorde, mostrando que sem corrupção a gente consegue concluir obras, a gente consegue levar infraestrutura para todos os brasileiros. As 2 outras grandes marcos da infraestrutura que eu quero destacar são as quase 500 mil unidades básicas de habitação que foram construídas, meio que substituindo Minha Casa Minha Vida. A gente tem agora o programa Casa Verde Amarela, que não foi aprovado ainda no Congresso, a gente espera que seja aprovado. Só que também, a gente pega um outro exemplo, na época do PT, na época de Lula e Dilma, eles não conseguiram construir esse número de casas em um ano, esse número de unidades habitacionais, porque tinha corrupção nos governos. Então, sem corrupção dentro do Ministério da Infraestrutura, sem corrupção dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional, sem corrupção dentro do governo federal, nós conseguimos concluir obras, conseguimos sim, pessoal, porque sem corrupção esse país anda e nós finalmente estamos vendo o país andar, é aquele vai para frente, Brasil. Finalmente o Brasil está indo para frente. E eu acho que o outro ponto que é importante destacar é aquilo que o Tarcísio vem fazendo há muito tempo. As nossas estradas estavam abandonadas, as BRs, esburacadas, com asfalto muito velho, muitos acidentes. E o governo começou a investir nisso porque nós sabemos da importância das estradas no nosso país. Muitas pessoas se transportam via ônibus, via carro, nem muitos conseguem se transportar via aérea pelos aviões. Então o governo está trabalhando muito forte nisso. Fez reformas de algumas BRs, de alguns trechos importantes, onde continham muitos acidentes. Aqui em Minas Gerais nós tivemos 2 obras importantes em estradas. Então é importante destacar a questão das estradas também. Agora eu vou para o outro caminho. Claro, também teve algumas outras ações positivas, mas nesse ponto eu estou focando em infraestrutura, que para mim foi sensacional, e na Covid. Vamos falar da Covid. O que o governo federal fez? Inclusive no próximo vídeo é um especial só sobre Covid. Eu vou chegar a mencionar isso aqui de novo, mas eu achei necessário mencionar as ações do governo federal no combate à Covid-19. O que o governo federal fez dentro de seus limites? Lembrando que lá
no início de toda a crise do Covid, o Supremo Tribunal Federal decidiu que cabia a governadores e prefeitos a decisão de lockdown, não lockdown, quarentena, não quarentena, e isso infelizmente só aconteceu exclusivamente no nosso país. Se a gente pega o exemplo do resto do mundo, quem tomava esse tipo de decisão era o Executivo Nacional, e com exceção de alguns países, então é muito triste saber que isso infelizmente aconteceu no nosso país. Então, dentro das suas limitações, o governo federal distribuiu um auxílio emergencial que até nesse momento custa mais de 250 bilhões de reais aos cofres públicos. Eu não estou falando isso aqui de uma maneira pejorativa, de uma maneira que prejudica o nosso país, não. O auxílio emergencial foi super necessário para conseguir sustentar, para conseguir levar um pão à mesa dos pais que infelizmente estavam perdendo o emprego. Sim, o desemprego aumentou, mas não é culpa do Bolsonaro que o desemprego aumentou, porque o presidente defendeu desde o primeiro dia que saúde e economia caminham lado a lado, porque um é dependente do outro, eles não são independentes. Nós sabemos que são dois fatores importantes para a nossa sociedade, são dois fatores importantes para o Brasil. Quem defendeu o lockdown, sim, é responsável por esse número alto de desemprego, essa porcentagem alta, mas eu tenho certeza que ano que vem nós vamos conseguir voltar a andar se a vacina chegar, se acabar essa história de lockdown, porque alguns prefeitos já começaram a ameaçar de novo, caso Belo Horizonte, igual Manaus, que teve no Amazonas, a população foi às ruas, conseguiu derrubar esse decreto ditatorial do prefeito. Algumas outras ações do governo federal, nós temos mais de 25 bilhões adiantados para o FGTS, que é para conseguir pelo menos levar uma sustância, um sustento para aquela família que perdeu o emprego, para o pai que perdeu o emprego, com a adição do auxílio emergencial. Agora vamos falar de uma parte super importante que o governo federal fez nesse ano. Os quase 70 bilhões de crédito para micro e pequenas empresas. Por que isso foi importante, pessoal? Mais de 70% dos brasileiros hoje são empregados em micro e pequenas empresas. Se a gente inclui as médias nessa história, esse número passa de 85%. Então era importante que essas empresas sobrevivessem à crise do Covid-19 para conseguir manter o emprego de milhares, milhões de brasileiros. Então foi um crédito super importante. Alguns deputados da esquerda, alguns senadores da esquerda chegaram até a criticar isso, o que é uma grande hipocrisia, porque são essas empresas que garantem o pão na mesa do cidadão mais pobre, que garantem uma estabilidade financeira para o cidadão, porque ele tem um emprego. Outras ações que eu acho importante destacar. A gente teve o benefício do emprego e renda, que também foi um adicional ao auxílio emergencial, foi um adicional a esse adiantamento do FGTS, e a gente teve também o apoio a comunidades um pouco mais vulneráveis. A gente teve entrega de mais de 400 mil cestas básicas às comunidades indígenas, entrega de álcool gel, entregas de máscara. Então isso foi muito do Ministério dos Direitos Humanos, da ministra Damares, ela coordenou essas ações com as comunidades indígenas, então isso é um ponto positivo para o governo e para o Ministério da Damares. Esses são os pontos que eu acho mais importantes de destacar. Lógico, tem muita coisa que a gente podia falar aqui, mas aí ia dar um vídeo de quase 2 horas. Eu posso fazer uma live sobre isso, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, seja Instagram, seja YouTube. Vocês querem uma live comentando só sobre as ações do governo federal, mas eu já adianto, vai ser mais de 1 hora de live. Esse vídeo eu quis resumir muita coisa. Agora vamos para o lado negativo. Não diria negativo, mas coisas que o governo pode melhorar para o ano que vem, porque igual eu repito, nós não somos fanáticos, nós não somos doentes, nós somos conservadores, nós apoiamos o presidente porque ele é a principal figura conservadora do nosso país, só que críticas construtivas, críticas bem colocadas são sempre muito bem-vindas, e eu inclusive acho que o governo, o próprio Bolsonaro sabe disso, que as críticas quando são feitas de maneira respeitosa, de maneira educada, elas são muito bem-vindas. Acontece que algumas pessoas às vezes acabam xingando, fazendo uma crítica de uma maneira desrespeitosa, e aí eu não acho que é a maneira correta de se criticar. Quer criticar? Vem aqui com muita calma, faça a sua crítica de maneira construtiva, de maneira calma, de maneira democrática acima de tudo. Acho que os 2 pontos que a gente pode destacar, primeiro é a questão da nomeação do Supremo Tribunal Federal. O Cássio Nunes, ele está dando algumas bolas fora, algumas bolas dentro. Ele revogou aquele trecho da lei da ficha limpa, que foi um baque. Muita gente não concordou, inclusive algumas pessoas dentro do governo não gostaram que ele revogou esse trecho. Ele está dando algumas bolas dentro, algumas bolas fora. A gente só vai conseguir julgar mesmo no ano que vem, mas eu acho que esse início está mediano para ruim. Não está uma gestão muito boa inicial do Cássio Nunes à frente do Supremo Tribunal Federal. Inclusive tem muita gente que não entende a nomeação até hoje. Eu entendo por questão política, mas a gente tem que esperar para ver se foi a decisão correta ou se foi a decisão errada.
e foi uma decisão, pode ter sido muito errada, porque a gente sabe o poder que o Supremo Tribunal Federal tem no nosso país hoje em dia. Segundo ponto que eu acho importante destacar, isso vale para a equipe econômica e para o presidente da República. Nós sabemos que a Câmara dos Deputados vem boicotando muitos projetos do governo federal, muito por parte do presidente da Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia e a sua turminha, que inclusive já lançou o candidato Baleia Rossi para concorrer à presidência da Câmara. Me parece que não é bem uma oposição. Quem vai se opor a essa chapa é o Arthur Lira, mas a gente tem que analisar essa questão da presidência da Câmara, eu vou falar disso num vídeo futuro. Mas a questão das privatizações, nós sabemos que tem uma privatização da Eletrobras parada na Câmara dos Deputados desde 2019, mas eu acho que o governo federal podia tentar pelo menos mandar mais algumas privatizações. Eu acho que essa ideia da criação da nave foi uma boa, porque vai ajudar na privatização da Infraero, só que eu acho que é importante o governo federal pelo menos mandar mais 2, 3, 4 propostas de grandes privatizações para mostrar que o governo federal está realmente comprometido com essa pauta. Nós sabemos que a Câmara dos Deputados, que o Congresso Nacional está boicotando essas pautas do governo federal, nós esperamos que essa realidade mude em 2021, mas eu acho que podia mandar mais pelo menos 2 grandes privatizações para mostrar, nós estamos fazendo a nossa parte, já fizeram a parte deles mandando a privatização da Eletrobras. Acho que se mandar realmente a dos Correios e conseguir mandar de mais uma, eu acho que esse é um ponto muito importante, porque tem uma parte da direita que critica muito o governo por causa dessa questão das privatizações, e eu acho que se ele manda mais 2, eu acho que consegue unir mais a direita, inclusive. Um outro ponto que eu quero destacar é em relação às reformas. O governo já mandou, infelizmente a Câmara está boicotando. Eu acho que a Câmara foi um ano vergonhoso. Eu menciono muito isso no meu vídeo de retrospectiva do Legislativo. Foi um ano de boicote às pautas que realmente interessam ao Brasil e aos brasileiros. E foi um ano que pautas regressistas, pautas que atrasam o nosso país, venceram, muitas vezes enviada por parlamentares de esquerda, parlamentares de extrema esquerda, do PSOL, PCO, PT, não sei nem se... Acho que PCO nem tem deputado federal, falei bobagem aqui, mas pelo PSOL, PT e PCdoB. Mas é isso, pessoal, quase 12 minutos de vídeo, agradeço se você ficou até aqui. Se você está assistindo no Instagram, que eu sei que é a maior parte do meu público, o YouTube infelizmente não está crescendo muito, mas seguimos com o trabalho. Compartilhe esse vídeo com os amigos, salva aí para ver depois, deixe seu like, deixe seu comentário se você concorda, discorda de alguma coisa que eu falei, se acha que eu deixei de falar alguma coisa sobre positivo ou negativo do governo federal. Compartilha nos seus stories para todo mundo assistir. Se você está no YouTube, me ajuda demais compartilhando esse vídeo via WhatsApp para suas amigas, para seus amigos, para seus familiares. Manda lá no grupo da família, aquele amigo esquerdista que adora xingar o governo federal e mostra as principais ações do governo federal em 2020. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção. E eu acho que a frase final que eu quero encerrar é a seguinte: o presidente Bolsonaro é um ótimo presidente, mas perfeito só é Deus. Ele vai cometer erro porque ele é humano e a gente tem que saber reconhecer e colocar críticas ponderadas e construtivas, sempre com respeito, sempre democraticamente, sempre visando o debate democrático. Mas é isso, pessoal. Forte abraço, tamo junto. Parte 3, falando só sobre Covid amanhã, e a parte 4, falando sobre o meu 2020. Vai ser um vídeo de mais agradecimento na própria quinta-feira, no dia 31. É isso, tamo junto, um abraço, fiquem com Deus.